sou a Nayara Rodrigues, da Nay Teceu, e hoje eu vou trazer para vocês aqui a gravação de uma live que foi feita lá no meu Instagram, onde eu ensino passo a passo de uma base assim, quadrada ou retangular, com as quinas bem marcadas. Então, se você não me segue ainda no Instagram, pesquisa aí por a Nay Teceu, a Nay de Nayara, Teceu de tecer, e me segue lá porque terão várias outras dicas, tá bom? Então, nessa aula de hoje, você vai aprender o passo a passo de uma base assim, com as quinas bem marcadas. Essa aqui é uma base retangular, mas você pode adaptar para fazer uma base quadrada. E ela vai ter assim, as suas quinas bem pontudinhas, bem marcadinhas. E você vai poder subir o seu cesto bem perfeito, como está esse daqui. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like, porque isso me ajuda muito. E eu posso também trazer outras coisas pra vocês. E outra coisa, quando fizer sua base, me marca lá no Instagram, porque eu adoro ver, eu quero ver o desempenho de vocês, eu quero ver se meu trabalho realmente está valendo a pena. Quando vocês me marcam, eu fico assim, imensamente feliz e me dá mais vontade de sempre estar trazendo novidades pra vocês, tá bom? E agora, bora tecer! Vamos lá! Bom, eu vou começar então aqui fazendo as correntinhas. Uma outra coisa muito importante é que vocês mecem a correntinha no início. Porque o que é que acontece? Quando você começa aqui, a pessoa pergunta às vezes, Nayara, com quantas correntinhas eu começo? Gente, como a gente trabalha com fio de malha, essa quantidade de correntinhas ela vai variar. Porque principalmente quem trabalha com fio residual sabe que existem fios de diferentes espessuras. Então, não adianta eu falar para você começar com 7 correntinhas, por exemplo, sendo que eu tô com um fio mais grosso. Porque se você tiver com começar com 7 correntinhas e um fio mais fino, o tamanho vai ficar completamente diferente, tá bom? Então, você vai fazer aqui as correntinhas e você vai medir. Digamos que eu queira um cesto porta-fraldas, como esse aqui, por exemplo. Digamos que o meu objetivo é tecer um cestinho desse aqui, que ainda falta arrematar. Mas eu quero tecer um cestinho porta-fraldas, que ele fica com aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros. Então, eu tenho que saber aqui, no início das correntinhas, tá certo? Eu costumo fazer ele aqui, a parte menor, o comprimento. Costumo começar pelo comprimento. E aí, eu vou fazendo as carreiras pra ficar nesse tamanho aqui, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Se eu quero que aqui tenha 10 centímetros, eu começo minhas correntinhas com aproximadamente 6 centímetros, tá bom? Porque o que é que acontece? Quando a gente começa as correntinhas, a gente começa aqui a fazer essa base, e aí aqui é só o início, tá bom? Eu ainda vou circular todo esse trabalho aqui. Vou fazer a volta aqui com as quinas. Então, aqui ele ganha mais alguns centímetros dos dois lados. Quanto ganha, mais ou menos? Entre 3 a 4 centímetros. Então, se eu quero que a minha base tenha aqui de comprimento 15 centímetros, eu tenho que começar, então, com 11 centímetros de correntinha. Entendido? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, aqui fazendo as correntinhas. Eu faço minha correntinha dessa forma aqui, tá? Pego aqui. Se você nunca fez crochê, vamos lá. Você vai fazer aqui uma letrinha E, certo? Vem com a agulha aqui por baixo e puxa. Muito simples, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto. E eu vou fazer mais alguns pontos aqui. Olha, esse nozinho inicial aqui, eu já conto como um ponto, tá bem? Então, esse nozinho aqui, pra mim, já é um ponto. Tem pessoas que não contam. Então, começa a contar a partir do outro pontinho. Eu já conto aqui como um pontinho. Então, eu já fiz uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu fiz aqui 6 correntinhas e eu vou ver aqui com quantos centímetros essas correntinhas estão. Então, eu vou medir daqui, dessa correntinha aqui, até esse nozinho inicial, que, como eu disse, eu conto como uma correntinha. Então, vamos lá. Não estica pra medir, não, tá? Do jeito que você fez aqui, você
mede os centímetros, tá bom? Então, ficou com 9 centímetros. Eu vou fazer mais um aqui. Mais uma correntinha. E aqui tá com 10 centímetros, certo? Sem esticar a correntinha. Lembrando que eu estou começando aqui com 10 centímetros. E essa base vai terminar com aproximadamente 14 centímetros aqui de comprimento. Tranquilo? Então, vamos lá. Fiz aqui 10 correntinhas. Oi, Fátima, essa live aqui é pra gente aprender a fazer a base quadrada. Eu deveria ter colocado escrito, né? Pra gente aprender a fazer essa base aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui salvo. Passo a passo. Base quadrada com quinas marcadas. Ah, eu não consigo fixar o negócio. Gente, eu sou meio lerda nesse trem aqui, viu? Aí, se alguém mais perguntar, vocês falam. Porque eu tô tentando fixar esse meu comentário aqui e eu não tô acertando. Gente, como é isso? Vou pesquisar ainda como é que eu faço esse trem aqui, que eu não tô sabendo não, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai aprender hoje a fazer esta base aqui, quadradinha, com essas quinas marcadas, certo? Deixa eu deixar aqui pra ficar bonitinho no vídeo. Deixa aqui assim. É todo um processo essa vida, viu, gente? Ficou bom assim? Tá legal pra vocês? Tá bonitinho, né? Pronto, ficaram as cores ótimas. Então, vamos lá. Fiz aqui. Pronto, quero fazer meu primeiro cesto quadrado de 30 centímetros. Quantas correntinhas eu começo? Tô perdida. Fátima, se você quer que tenha 30 centímetros no final, você vai começar com uns 26 centímetros de correntinha, tá bom? Porque a base cresce uns 3, 4 centímetros. Então, você pode começar com 25 a 26 centímetros de correntinha. Lembrando que quando você medir, você não vai esticar essa correntinha, tá? Você faz... E aí, você mede aqui, dessa pontinha que não é dessa que tá na agulha, dessa anterior, até cá embaixo. Você vê que tá com 10 centímetros, mas não tá esticada. Se eu esticar, ela vai ficar com 13, tá bom? Então, você mede sem esticar. Ela assim, do jeito que você fez, 10 centímetros no meu caso aqui. Então, eu tô começando aqui com 10 centímetros, então, provavelmente não. Essa base aqui, ela vai terminar com aproximadamente 14 centímetros de comprimento. Claro que a gente sabe que esse valor pode variar um pouquinho, né? Pode ser que tenha 15 ou 13, mas a média é que ela cresça uns 2 ou uns 3 a 4 centímetros, tá bom? Então, eu fiz aqui minhas correntinhas contando com o meu nozinho inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ai, me perdi já. Foi, não foi? Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aí, agora eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui nessa correntinha aqui do lado, tá? Por que não nessa aqui, Nai? Porque essa daqui é onde já tá saindo uma laçada. Se eu colocar a minha agulha aqui de novo pra fazer um ponto baixo, olha o que acontece. Desmancha. Então, aqui, esse pontinho aqui é o que vai dar altura em meu ponto. Então, esse daqui... Nessa correntinha, eu não vou fazer nenhum ponto, porque aqui é onde eu já vou dar a altura para os próximos pontos baixos, certo? E aí, Nai, eu tenho um pulo do gato aqui, que é o que eu uso nas minhas bases. Antes de começar a fazer meus pontos baixos, eu marco essa última correntinha aqui, certo? Eu vou utilizar aqui um marcador de pontos. Mas, se você não tiver, você pode pegar um outro fio aí, um pedacinho de fio de outra cor. E você vem aqui, nesse ponto aqui, tá bom? Nessa última correntinha que você fez, antes da correntinha que tá a agulha. E você marca, tá bom? Porque depois, na hora da quina, a gente vai precisar fazer uma quina aqui, neste local. Então, você marca. Pode ser com marcador, pode ser com... um outro fio. E deixa marcadinho aqui. Pronto. E agora, eu venho aqui nesse ponto do lado, tá bom? Nesse aqui, na penúltima... Vou deixar salva, gente, nessa aqui.
E aí, eu venho aqui nessa correntinha. É bom de assistir, né, Amanda? E faço um ponto baixo. Quando você fizer esse ponto baixo, você vai fazer ele bem folgadinho. Não, a sua agulha não pode estar nem assim, muito para baixo, e nem muito para cima. Então, o que é que você vai perceber? Você vai esticar um pouquinho aqui, você faz o ponto baixo, dá uma altura no ponto, e a sua agulha vai ficar retinha assim, tá? Você fecha aqui o primeiro ponto. Eu vou fazendo os pontos e eu já vou ajeitando. Eu sempre repito isso pra vocês. Trabalhar com fio de malha é você ajeitar seu ponto sempre, tá bom? Depois eu venho aqui na correntinha do lado, pegando somente a alcinha de cima, no meio da correntinha, introduzo minha agulha, pesco meu fio, olha como a agulha tá pra baixo. Eu dou altura no meu ponto e fecho aqui de novo, fazendo mais um ponto baixo. Então, já tenho 2 pontos baixos, certo? Iniciei aqui com 7 correntinhas. 2 pontos baixos. Venho aqui de novo do lado, na correntinha do lado, nesse espacinho aqui, introduzo minha agulha, pesco meu fio, dou altura. Olha, sua mão sempre vai estar apoiando aqui o ponto embaixo. Olha. E faz mais um ponto baixo. Venho agora aqui do lado. Olá! Bem-vinda, Berla, no como te quieras. Seja bem-vinda, do Peru. Adoro quando vem gente assim de fora, fico muito feliz. E aí, venho aqui de lado, de novo, né, na correntinha do lado. Pra cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Lembrando sempre, olha, de dar altura no seu ponto. Não deixa assim. Muitas vezes o trabalho da gente não fica como a gente quer, porque a gente não se atenta a esses pequenos detalhes, tá bom? Então, pesquei aqui o fio, eu dou altura no meu ponto, deixo minha agulha retinha, seguro aqui minha base e fecho o meu ponto. É, Amanda. Internacional. Mais uma vez aqui, na correntinha, pesco meu fio, dou altura. Olha, prendo aqui a base, olha. Se eu deixar isso aqui solto, ó o que vai acontecer com a minha agulha quando eu quiser pescar. Então, você vai puxar aqui, dá altura e segura aqui a base, olha. Segura e fecha. Esses pontinhos aqui tem que ficar bem folgadinhos. Já vai ajeitando aqui todo o trabalho. Faz um pouquinho, ajeita o trabalho. Faz um pouquinho, ajeita o trabalho. E aqui, naquele nozinho inicial, como eu falei pra vocês, que eu conto como uma correntinha, eu também vou fazer um ponto baixo. Então, introduzo minha agulha aqui no nozinho, pesco esse fio, dou altura e fecho aqui fazendo o último ponto dessa carreira. E aí, eu vou fazer o quê? Ajeitar. Vocês vão observar que eu sempre estou ajeitando o meu trabalho. Esse que é o segredo do seu trabalho ficar bem feito, tá bom? Com um bom acabamento. É você fazer uma carreira e ajeitar. E agora, eu vou contar aqui quantos pontos eu tenho nesse início. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá certo? Então, eu fiz 7 correntinhas aqui embaixo e estou com 6 pontos. Ô, gente, não, e se eu fiz 7 correntinhas, eu não vou ter 7 pontos? Não, porque um ponto é esse daqui, que ele dá somente altura aqui, para que você faça os pontos baixos. Lembra lá no início que a laçada ficou saindo de uma correntinha? Ali não é um ponto, né? Ali é só uma laçadinha que deu altura aqui nesses pontos, tranquilo? Deu altura na carreira para que você fizesse esses pontos baixos aqui nessa primeira carreira. Então, pronto. Fizemos a primeira carreira. E aí, eu irei fazer uma correntinha aqui, para dar altura aqui na próxima carreira. E vou virar meu trabalho. Atenção, quando você virar seu trabalho, você tem que tomar cuidado para sempre virar ele na mesma direção. E a posição correta é essa aqui, olha. Com o seu dedo, com o seu polegar, onde você segura a agulha. Se você for destra, vai ser no caso desse lado, se for canhota do outro. Você vai virar aqui o trabalho dessa forma. O fio do novelo vai ficar aqui por baixo. Não faça desse jeito aqui com o fio por cima. E sempre, em toda a carreira, você vai virar da mesma forma. Tranquilo? Então, eu fiz aqui um ponto para dar altura e virei meu trabalho. E agora, eu vou fazer a segunda carreira. Vamos fazer o quê? Pontos baixos novamente.
nesses espaços aqui entre um ponto e outro. Porém, tem um detalhe aqui que eu faço para que minha base fique assim retinha. Observe como essa daqui, ela ainda tá sem as quinas, mas está aqui, olha, bem certinha. Se aqui fosse um tapete, por exemplo, nem precisava de acabamento, né? Porque já fica bem reto desde esse início, antes de fazer aqui as quinas. Então, eu fiz ali, fiz aqui minha primeira carreira, fiz uma correntinha, tá? Olha, vou repetir. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. Quando eu viro para fazer os outros pontos, esse primeiro ponto aqui eu pulo. Aqui dentro eu não faço nenhum ponto baixo. Esse primeiro aqui eu não faço ponto. Eu venho para esse segundo aqui e pesco meu fio, dou altura, olha, e faço um ponto baixo. E agora sim, para cada espacinho desse aqui eu vou fazer um ponto. Olha, entre um ponto e outro, nesse meinho aqui, eu venho, pesco o fio, dou altura e fecho fazendo ponto baixo. Um ponto baixo aqui pra cada. Pronto. Minha emenda, mas ficou bem escondido. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. E aqui embaixo dessa correntinha, eu também vou fazer um ponto baixo. Traduzo minha agulha, dou altura e fecho aqui mais um ponto. Aí, agora, a gente vai contar aqui quantos pontos tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus do céu, Nayara, tá errado esse negócio. Aqui tinha 6, agora tem 5? Sim. Por que aqui tem 5, gente? Porque aquele primeiro lá, a gente pulou, tá bom? Então, o que é que eu faço? Eu conto aquela correntinha, essa correntinha aqui do início, como um ponto, certo? Então, agora eu vou virar meu trabalho de novo. O que é que eu faço? Faço uma correntinha, viro aqui, sempre na mesma direção. Se eu virei aqui, eu vou virar aqui o tempo todo, pra não ficar um negócio bagunçado aí, viu? Então, na mesma direção aqui, olha, com o seu polegar, girou. Vamos, então, para a terceira carreira. Então, de novo, esse primeiro pontinho aqui eu pulo e venho para o lado. Introduzo minha agulha, pesco meu fio, dou altura, fecho meu ponto baixo. Tem alguém fazendo comigo, gente? Acompanhando? Fazendo juntinho aí. Se eu estiver rápida, vocês me avisam, viu? Que eu dou uma seguradinha aqui. Pronto. Fiz aqui um ponto, vou fazer um pontinho aqui pra cada ponto desse de base. Venho aqui. Quatro pontos. E agora o último. Esse ponto aqui, a gente vai fazer de uma forma para que sua base não fique com buracos, tá certo? Então, vamos lá, presta atenção. Pra ficar assim, olha, certinha, bem retinha e sem buraco nenhum. Então, vamos lá. O que é que eu faço aqui? Observe que tem essa perninha aqui meio solta, tá bom? Tem essa outra aqui na vertical e tem essa aqui que é do ponto de baixo, que ela tá assim, meio soltinha. O que é que eu vou fazer? Eu introduzo minha agulha aqui dentro, olha, de cima pra baixo, coloquei minha agulha, e agora essa mesma agulha vai entrar aqui nessa perninha que tá assim na vertical, tá bom? Então, encaixo aqui, pesco meu fio e faço o último ponto baixo da carreira. Tranquilo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Até o final, teremos, então, 5 pontos baixos, tendo esse cuidado de pegar aqui na perninha para que sua base fique assim, sem buracos e retinha, tá bom? Então, fiz aqui 3 carreiras, eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Só pra vocês pegarem, mas até o fim vai ser assim, tá? Até o tamanho que vocês quiserem. Observe como essa correntinha aqui ficou frouxa. Eu vou desmanchar, porque ela ficou muito folgada. Vou dar uma puxada aqui na minha agulha. E vou fazer de novo, porque esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, tá? Sempre que você estiver trabalhando com fio de malha, você dá uma esticada assim, pra que essa laçada não fique muito folgada. Então, eu fiz um ponto, eu dou uma esticadinha aqui, não é muito pra apertar o negócio não, viu? Mas você puxa aqui pra que ele fique rente a agulha aqui, junto com o trabalho, tá? Pra que a laçada não fique assim, folgada. Então, puxou um pouquinho aqui,
É bom que eu repito aqui de novo, né? Pegando essa perninha e essa outra aqui e faço meu ponto. Vou fazer de novo pra ficar bem fixo aí na mente de vocês, tá bom? Então, vou virar aqui a minha carreira. Eu faço uma correntinha e viro meu trabalho. Nesse primeiro ponto aqui, eu não faço ponto baixo, faço no segundo. E aí, vou fazendo um ponto baixo pra cada pontinho desse aqui, tá? De novo. E mais um aqui. Olha, chegou no cantinho. Olha como é esse ponto. Você vai pegar esta perninha aqui, olha. Olhe bem seu trabalho, observe. Pegue nele com cuidado, com carinho, para que você entenda direitinho os seus pontos e entenda onde você vai colocar a agulha, tá bom? Então, eu vou pegar aqui essa laçada e essa outra aqui que está na vertical, tá? Então, minha agulha ela vai entrar assim inclinada, olha. Aqui, e agora eu venho aqui pra trás, nessa outra. Eu vou ficar com 3 perninhas aqui na agulha. E aí, eu faço mais um ponto baixo. Pronto. Olha como já tá tomando forma, tá bom? E aí, gente, o que é que acontece? Eu não vou fazer aqui o tamanho todo, tá? Porque senão vai levar muito tempo. Essa daqui, eu fiz várias carreiras, como vocês podem ver, porque é uma base de um porta-fralda. E ela ficou com 20 centímetros, né? 19, 20 centímetros. Vai crescer um pouquinho aqui, porque eu ainda vou fazer as quinas, vai crescer pouquinho aqui embaixo. Nesse caso, se vocês querem que fique maior, o que é que vocês vão fazer? Desse jeito que eu fiz aqui, a carreira indo e voltando, sempre pulando o primeiro aqui ponto, vocês vão fazer desse jeito, tá certo? Então, faz uma correntinha, vai e volta, até chegar no tamanho que você deseja, tá certo? Pra ser mais rápida aqui, eu vou fazer desse tamanho aqui, a gente vai seguir com as quinas agora. Fechado? Então, eu fiz aqui meu último ponto da carreira e eu vou fazer minha primeira quina, tá bom? Como é que eu vou fazer essa quina aqui? Eu vou fazer uma correntinha. Nesse caso aqui, sua laçada pode ficar um pouquinho folgada, que você vai perceber aqui a melhor forma dessa quina se formar. Uma outra coisa que você precisa observar é aqui o formato da quina, né? Se eu deixar muito esticada, não vai ficar bom. Então, você vai sempre trabalhando isso. Se deixar muito curtinha também, ela não vai virar certinho. Então, eu folgo um pouquinho, já faço aqui a medida antes, olha, pra ver se vai casar certinho. E aí, fiz o último ponto, faço uma correntinha, e aí, eu vou fazer mais um ponto baixo neste mesmo ponto aqui de base. Então, na pontinha aqui desse ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Pronto. Fiz isso, o que é que eu faço? Ajeito meu trabalho. Quando você ajeitar, você vai ver que já tem uma quina aqui bem perfeitinha, tá? Mas ela só fica assim certinha quando você ajeita. Agora, calma, porque todas as quinas aqui são diferentes. Não já vá adiantando aí achando que todas são assim, não, porque não são, tá bom? Eu faço de uma forma diferente. Em cada quina dessa aqui, você vai colocar o seu ponto em um lugar diferente. Tranquilo? Então, fica até o final do vídeo aí, pra você não fazer errado e conseguir fazer essa base com essas quinas bem marcadas. Então, eu já fiz a minha primeira quina e vou, então, para a minha segunda. Tá. Quando você tiver com o seu trabalho pronto, com sua base aqui toda prontinha, só esperando dar a volta das quinas, você vai observar que o lado fica assim, com uma perninha maiorzinha e outra menorzinha assim, tá? Com uma aqui, outra mais inclinada, uma retinha, uma inclinada, tá bom? Uma retinha, uma inclinada. Ele é todo assim dos dois lados, de um lado. E esse daqui não tá aparecendo, mas é também do outro, tá? Então, todos são assim. Vai ter uma perninha assim maiorzinha, outra menor. Uma maior, uma menor. Uma maior e uma menor.
E em cada pontinho desse aqui, você vai fazer um ponto baixo. Fechado? Dos dois lados. Então, eu já fiz aqui a minha primeira quina. E eu venho aqui nesse espaço, que é esse maiorzinho aqui, tá? Nesse espacinho maior, introduzo minha agulha e fecho meu ponto. Esse daqui não ficou aquele pequenininho aparente, esse menorzinho aqui, porque eu tô fazendo uma base menor, mas você sabe aí que a sua vai estar exatamente assim. E aí, nesse pontinho menor aqui, você vai fazer também um ponto, tá? Você virou aqui essa quina, deixa eu fazer essa quina aqui, pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Então, fiz aqui uma correntinha, volto aqui nesse mesmo ponto de base e faço mais um ponto. Pronto, fiz, ajeitei aqui meu trabalho, ajeitei essa quina, estico um pouquinho o ponto pra que fique bem certinha. Fiz minha primeira quina. Venho aqui agora nessa partezinha aqui, tá? Nessa direção aqui, olha, em cima do ponto. Observe que tem um ponto baixo, então, nessa direçãozinha aqui, eu vou introduzir minha agulha, pesco meu fio e faço mais um ponto. E agora, Nay, onde é que eu vou colocar outro ponto? Agora, você vem aqui nesse menorzinho aqui, olha. Nesse pequenininho, que agora já é na direção do nozinho. Então, introduz a agulha aqui, pega essa perninha aqui, as duas, pesca o fio e faz mais um ponto. Tranquilo? Então, toda essa volta aqui você vai fazer um ponto. Aqui, embaixo dessa perninha que tá maior e também nessa menorzinha aqui. Tá em dúvida? Observe a direção. Um aqui na direção, na parte de cima do ponto baixo e outro na direção do nozinho. Um vai ser na direção do ponto baixo e outro na direção desse nozinho aqui também do ponto baixo. Então, aqui, nesse espacinho menor. Fechado? Então, vamos lá. Fiz aqui essa parte toda. Estou chegando aqui no final da minha base, tá? Então, aqui, nesse caso, caiu da parte de eu ter marcado, ter ficado para esse lado. Porém, pode ter acontecido com você de ter ficado aqui na parte do nozinho. Vai ficar, Andréa, vai ficar salvo assim. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Aqui. Nesse caso, eu fiz aqui meu último ponto e caiu aqui pra onde tá meu marcador, pra esse lado. Porém, pode ser que você esteja fazendo aí e tenha ficado com esse lado aqui do nozinho. Isso não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa, vocês vão fazer da mesma forma, tá? Tô chegando aqui no nozinho, só que antes do nozinho tem mais um espaço, eu venho aqui e faço um ponto. E aqui, onde eu coloquei meu marcador, eu vou tirar o marcador e vou fazer mais um ponto aqui. Aqui, aqui mesmo. Preste atenção, por isso que eu peço pra você marcar antes, tá? Então, você vem aqui, nessas duas perninhas aqui, você vai fazer um ponto aqui, nesse local, tá? Por isso que eu peço pra marcar logo lá no início, pra que não haja dúvidas. Tirei meu marcador e venho aqui nessa correntinha, pegando essas duas perninhas aqui. E vou fazer um ponto bem aqui dentro. Um ponto baixo. Pronto. Fiz meu ponto baixo aqui. Esse ponto, ele normalmente fica menorzinho. Vamos lá agora pra você enxergar aqui o trabalho, tá? Observe aqui esses pontos. Esses pontos aqui são aqueles pontos baixos lá do início da carreira, tá? Esses aqui, só que eles agora estão de cabeça pra baixo e aqui, no caso, é o avesso. Se você tiver caído aí do lado do nozinho, a sua quina tenha começado por esse lado, e você caiu aqui no nozinho, você tá vendo o trabalho assim, com os vezinhos, certo? Só que a minha visão aqui agora é essa aqui, porque eu caí, eu terminei aqui a altura do meu trabalho, né? Do lado onde estava o marcador. Tranquilo? Mas isso não altera. Se você estiver do lado do nozinho, você vai fazer um ponto aqui no meio do nozinho. Fechado? E aí, eu fiz aqui um ponto.
faço uma correntinha. E agora, o meu outro ponto não vai ser aqui junto desse aqui, tá bom? Onde é que ele vai ser? No ponto baixo lá do início. Fechado? Então, calma, não criemos cânico. Vire aqui seu trabalho. Observe aqui. Tem um pontinho baixo, né? Certo? Tem esse ponto baixo aqui. E aqui é o verso dele. Se você estiver em dúvida, você pode vir com a agulha menorzinha. Olha aqui seu trabalho. Olha, não, aqui eu comecei, né? Fiz aqui aqueles pontinhos iniciais. Deixa eu colocar minha agulha aqui pra ver onde é que vai sair. Coloca aqui dentro. Olha onde saiu, aqui atrás, olha. Embaixo do nozinho, entre uma perninha e outra. E eu vou fazer mais um ponto aqui dentro. Então, fiz meu último ponto aqui, lá onde eu fiz aquele marcador. Tá? Faço uma correntinha. E eu vou fazer meu próximo ponto baixo aqui. Naquele ponto baixo lá do início da carreira. Se tiver dúvida, repito. Você vira o trabalho, vem aqui no ponto baixo, onde é o Vzinho. Aqui que é o Vzinho. Então, deixa eu ver onde é o centro dele. Coloca uma agulha menor. E você vai saber exatamente onde você vai colocar esse ponto agora, tá certo? Então, aqui, então é aqui que eu vou fazer um ponto. Então, eu venho aqui agora e faço um ponto baixo. Ele tem que sair aqui no centro também, lá do outro lado, tá? Então, eu coloquei aqui no meio certinho do ponto, vai sair também do outro lado no mesmo lugar. Pesquei esse fio, dou altura no meu ponto e fecho o ponto baixo. Olhem aqui como essa quina tá parecendo que tá errada, né? Por isso que eu falo o que pra vocês? Vocês precisam ajeitar o seu ponto sempre. Independente do tipo de trabalho que você estiver fazendo. Se for uma base quadrada, uma base redonda, sempre ajeite seu ponto, tá bom? Então, quando você ajeita aqui, olha como a quina fica certinha, tá? Então, já tenho aqui duas quinas. Qual é o segredo da quina perfeita? Ajeitar seus pontos, tá bom? Dou altura aqui no meu ponto, né? Pronto, ajeitei e já tenho duas quinas certinhas. E agora, como é que eu vou fazer os outros pontos? Todos os outros pontos dessa volta aqui serão dentro desse ponto baixo. Se tiver dúvida, você vem com a agulha aqui no meio do ponto pra saber onde é, tá? Então, é aqui. Mas assim, você tá vendo que tem um nozinho aqui e tem duas perninhas. Sua agulha vai ser aqui no meio dessas perninhas e ela também tem que sair aqui no meio certinho desse Vzinho, tá bom? Então, coloco minha agulha aqui no meio, olha. Pesco meu fio e faço mais um ponto baixo. Venho aqui de novo do lado, no meio certinho. Pesco meu fio e faço mais um ponto baixo. De novo aqui, no meio certinho. Pesquei, dou altura, mais um ponto baixo. Chegando aqui no finalzinho do trabalho. Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu fiz, então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais um ponto aqui. Que aqui tem mais um, olha. Tá escondidinho, mas ele é um ponto baixo, tá bom? Então, observe direitinho aqui, ele não vai estar completo, porque esse ponto foi aquele que a gente pegou uma perninha pra dar a volta. Mas, sempre olhe dos dois lados, para que você saiba exatamente onde colocar a agulha, tá? Então, tem mais um ponto baixo aqui. Então, eu venho aqui no meio dele, olha. Ele vai sair aqui no meio também. Pesco esse fio e faço mais um ponto. Tranquilo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui, certo? E agora, como é que eu vou fazer? Cheguei aqui no meu nozinho, né? Dentro desse nozinho aqui, eu vou fazer um ponto. Então, venho aqui com minha agulha no nozinho inicial, pesco o fio, dou altura, fechei aqui, faço um ponto baixo. Esse pontinho aqui, ele vai ficar menor. Por que eu faço dessa forma? Porque esse daqui também ficou menorzinho. E são esses pontos que dão altura aqui, para que essa quina fique bem retinha. Então, eu faço aqui dentro do nozinho, estico ela um pouquinho. E aí, eu já fecho aqui esse nozinho. Com aquela pontinha, eu estico e deixo bem fechada, tá? Como é que eu faço agora? Eu vou dar
uma correntinha, faço uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo. Porém, assim como desse lado, essa correntinha agora não vai ser aqui junto desse último ponto, tá? Então, eu fiz esse ponto no nozinho, tá? Fiz o ponto no nozinho, fechei o nozinho, faço uma correntinha e faço um ponto baixo agora nesse ponto anterior, no pezinho desse ponto aqui, tá bom? No penúltimo ponto, no caso. Então, fiz esse, fiz o menorzinho, né? O último aqui de onde tem aquele nozinho inicial. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui nesse penúltimo ponto, nesse pezinho aqui dele, tá bom? Então, fiz ele, faço uma correntinha, toda a carreira você vai fazer assim, toda a quina, você vai fazer desse jeito, faz o ponto baixo, faz uma correntinha. E agora, vou fazer mais um ponto baixo nesse espaço aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro pra você. E aí, aqui agora, eu venho nesse ponto e faço uma correntinha. Dou a altura aqui e fecho. Pronto. Como é que eu faço agora? Ajeito minha quina. Tranquilo? Então, já tenho aqui uma, duas, três quinas aqui, bem marcadinhas, e agora nós vamos fazer a última. Como é que eu vou fazer? E aí, eu venho aqui do lado, nesse espacinho. E nesse daqui, eu faço dois juntos. Um, dois. Depois que eu fiz meu último lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar meu fio. Nesse caso aqui, eu não vou cortar logo, eu vou dar 5 voltas nele, porque é a quantidade de fios pra fazer esse acabamento, tá bom? Então, uma volta, duas, três, quatro, 5. Quando você fizer essas 5 voltas, faça assim bem folgadinha, viu? Para sobrar fio. Cortou o fio. Depois que eu cortei, fiz 5 voltas e cortei. Eu vou conferir... Não, antes de cortar, você vai conferir aqui os lados. Um lado vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui é 5. E do outro também tem que ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Fechado? Esses dois lados tem que ter a mesma quantidade, quando você conferir aí antes de cortar. E os lados opostos, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse lado aqui vai ter 2 a menos. 1, 2, 3, 4, 5. Fechado? Porque essa perninha aqui vai estar assim por cima. Seu trabalho vai estar assim. Um lado, que é onde você vai fechar aqui, vai ter 5, ou 2 a menos aí. E no outro vai ter 2 a mais. Tranquilo? Quando estiver assim, você pode dar as voltas e cortar seu fio. Mas sempre confira antes. É isso que vai conferir, assim, um aspecto bem certinho aqui a sua peça, tá? Vai ter que ter a mesma quantidade de pontos dos lados opostos. Depois que você cortou esse fio, você puxa aqui toda essa laçada. E você vai simular mais uma correntinha aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Como eu falei, aqui eu tenho uma correntinha aqui por baixo, que foi aquela lá da volta pra dar altura, né? A gente faz uma carreira, faz uma correntinha e vira. Então, ela vai estar aqui por baixo, porque ela não foi um ponto. Ela é uma correntinha. Lembra que a gente pula o primeiro ponto? Fica essa correntinha aqui, faz a correntinha? Pra que ela fique com os lados retinhos, pronto. Essa correntinha vai estar aqui por baixo. E eu vou simular agora uma correntinha aqui por baixo dela. Certo? E aí, eu vou ter a mesma quantidade de correntinhas dos dois lados. Então, eu venho com a agulha menor, de trás pra frente, por baixo dessa correntinha aqui, tá? Então, pegue somente ela, atrás é assim. Seu trabalho vai estar assim, dessa forma. Deixa eu cortar esse fio aqui. Que ele foi lá do nozinho inicial. Então, descobri aqui minha correntinha, tá? Ela vai estar desse jeito aí, com a perninha assim por cima. Você coloca pro lado e vem aqui, puxa ela. Você vai colocar a agulha aqui por baixo dessa correntinha, olha, desse jeito, tá? Vai ficar assim. Cuidado pra não fazer desse jeito aqui, pegando
assim, tá? Senão a correntinha não vai ficar certa. Então, você vai ajeitar seu trabalho, olha direitinho ele aí. Estica aqui essa correntinha, vem com a agulha aqui de trás pra frente, pegando só essas duas perninhas. Fica assim seu trabalho. E aí, você vai pescar aqui esse fio aqui pra trás. Pesco esse fio aqui todo pra trás. Puxei, posso puxar todinho. Pronto, ó como vai ficar. Você ajeita aqui, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Simular aqui essa correntinha bem certinha, pra que fique bem certinha. Todas as correntinhas aqui tem que ficar o mais parecido possível. E aí, eu venho aqui agora, dentro dessa, tá? De novo, com a agulha de trás pra frente. Então, o trabalho vai estar assim. Eu viro meu trabalho, venho com a agulha aqui, olha, por baixo do nozinho e dentro da correntinha. Desse jeito, e pesco esse fiozinho aqui todo pra trás. Puxei, posso puxar com a mão. Pronto, pesquei aqui e ajeito. Certo? E olhem como fica. Com as quinas bem retinhas. Só que ainda não acabou, né? Pra fazer a subida, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos. E é uma outra coisa que eu tenho que ter bastante cuidado. Quando eu fizer esses pontos baixíssimos aqui, eu já vou ajeitando eles pra que eles fiquem dessa forma aqui, olha. Um pro lado, outro pro outro. Repare como ele já fica bem pontudinho. Ele não arredonda. Ele não fica assim, inclinado. Ele já fica bem perfeito. E o segredo aqui é só ajeitar seus pontos mesmo, tá? Então, eu venho aqui agora. Coloco minha agulha, então, aqui embaixo. Olha, dessa correntinha que a gente simulou aqui agora. E aí, vou fazer meus pontos baixos aqui, todo ao redor dessa peça. Agora, eu vou contar aqui, antes de começar os pontos baixos, a quantidade de correntinhas que ficou aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Desse lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Desse lado aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E do lado oposto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Fechado? Então, eu tenho 7, 7, 5, 5. É isso que vai conferir se eu trabalho certinho. A mesma quantidade de pontos que tiver em uma lateral, vai ter que ter na outra. Porque se tivesse menos aqui, ia acabar ficando torto, tá certo? Então, se você quer que suba certinho, sempre faça essa conferência aqui de pontos antes de subir seu cesto. Então, eu já fiz aqui. Coloco minha agulha aqui por baixo, dessa correntinha que eu simulei, e pesco esse fio aqui pra frente. Feito isso, vou fazer meus pontos baixos. Só que aqui, eu preciso fazer um ponto baixo embaixo dessa correntinha aqui. Só que na frente não tem nenhum ponto baixo, né? Porque essa correntinha foi aquela lá da volta. Então, eu vou abrir aqui meu trabalho. E esse ponto vai ser aqui, nesse espacinho, tá? Então, vai ser pegando aqui por trás, olha. Olha aqui por trás, seu trabalho. A agulha vai entrar aqui, nesse espacinho aqui, tá? Ó, fica assim. Então, eu venho aqui, nesse espaço, pesco esse fio e faço um ponto baixíssimo. Venho pro lado aqui, agora nesse espacinho aqui, pesco meu fio e faço um baixíssimo. E agora, faço normalmente aqui meus pontos baixíssimos por toda essa volta. Venho aqui e faço os pontos baixíssimos com cuidado para não apertar muito esses pontos, tá? Agora sim, venho a primeira quina, introduzo minha agulha aqui no meio, pesco o fio, tá. E aí, agora, na primeira quina, o que é que eu vou fazer? Já vou fazer de uma forma que fique bem certinha essa quina, né? Faço ponto baixo. Olha como ele fica. Ajeita que ele já vai cair perfeito, tá?
E aí, venho aqui toda essa volta, fazendo pontos baixos. Baixíssimo, gente, desculpa, viu? Ponto baixíssimo em toda a volta, não é ponto baixo, não. De novo, mais uma quina, venho pro lado e vou ajeitando aqui meu trabalho. Olha como deu uma arredondada. O que é que eu faço? Ajeito. Então, talvez a sua quina não esteja ficando certinha só porque você não ajeita seu trabalho. Então, faz e ajeita. Faz uma volta e ajeita. Toda voltinha que você fizer, você tem que ajeitar aqui para que ele fique bem retinho, assim, com essas quinas bem pontudas. Pesco e fecho. Tá. Mais uma quina, mesma coisa. Venho aqui nesse espacinho. Pesco meu ponto. E aí, venho pro lado e faço os pontos baixíssimos. Normalmente. Pronto, tô chegando aqui no final da minha base, né? Olhem como ela fica bem bonitinha quando você ajeita, certo? As quinas ficam bem marcadas. Fica um ponto pro lado, um ponto pro outro, bem marcadinho. E agora, eu vou fazer aqui o último ponto dessa base, tá? Então, fiz aqui o penúltimo, e aí eu vou esticar todo esse fio. E vou simular aqui um baixíssimo agora, nesse pontinho aqui, tá? Então, eu venho de novo com minha agulha menorzinha, de cima pra baixo, pegando essas duas perninhas aqui do baixíssimo, e pesco esse fio aqui pra cima. Depois que eu fiz isso, esse fiozinho vai ter que voltar aqui por onde ele saiu, né? Então, venho com a agulha agora de baixo pra cima, né? Ele vai sair aqui dentro dessa correntinha anterior e pesco esse fiozinho aqui todo pra trás. Pronto, depois que eu fiz isso, eu vou ajeitar aqui também essa voltinha, esse ponto aqui baixíssimo, pra que ele fique bem certinho. Pronto. E aqui, eu já tenho a minha base bem perfeita para que a gente possa fazer a subida com as quinas bem marcadinhas, como eu faço aqui nesse trabalho, por exemplo, tá? Você pode perceber que tá um ponto para um lado e um ponto para o outro. Por quê? Porque a base está exatamente assim. Um para um lado, um para o outro. Então, observe como a quina fica bem perfeita. Porque o que é que acontece? Quando eu fizer a subida aqui agora, eu não vou fazer a subida dele, tá? Só vou fazer dois pontos aqui para vocês perceberem a diferença. Então, eu tenho aqui dois pontos, né? Um de um lado, outro do outro. E eu quero que a minha quina fique assim, bem marcada. Eu preciso, então, que fique um ponto aqui nessa direção e o outro nessa direção. O que é que eu vou fazer? Venho aqui por baixo do ponto baixíssimo, coloco minha agulha aqui, pegando as duas perninhas, pesco esse fio, faço um ponto baixo, tá? E aí, agora, eu vou fazer mais um ponto aqui desse lado. Outro ponto baixo. Quando eu fizer, eu já vou ajeitar para que fique um ponto em uma lateral e outro em outra lateral. Quando eu fizer a subida, vou sempre ajeitando. Quando você fizer a subida, normalmente seu trabalho vai começar a fazer isso aqui, seus pontos vão inclinar. Então, eu faço uma carreira e ajeito toda a volta, principalmente as minhas quinas, para que elas fiquem bem marcadinhas assim, tá? Então, eu fiz, olha, ajeito aqui, estico, desse jeito para que a minha quina fique marcada. Tranquilo? Então, é isso. Essa foi a nossa base quadrada, com as quinas bem marcadinhas. A partir daqui, você pode fazer sua subida. Se você ajeitar seu trabalho, pode ter certeza que ele vai ficar com as quinas bem marcadas. Por quê?
porque você já fez uma base bem feita. Então, quando a base é bem feita, a sua subida também vai ficar. Então, sempre confira, né? Se tem a mesma quantidade de pontos dos lados opostos e sempre ajeite seu ponto para que ele fique com aqui na marcadinha. O segredo é esse. Sempre ajeitar. Você observa que quando eu faço ela acaba arredondando. Mas aí você ajeita para que fique assim, certinha e perfeita, como essas quinas aqui, que eu já mostrei para vocês no início do vídeo. Certo? Essa base aqui agora eu vou subir a bandeja. E é isso aí. E aí, meninas, gostaram? Acharam difícil essa base complicada? Ela não é difícil, tá? Você só tem que prestar atenção onde você vai colocar o ponto. Porque, como eu falei, não são todas as quinas que são iguais. A primeira quina é de um jeito, a segunda é de outro, a terceira é de outro, a quarta é de outro. Cada quina ali tem um lugar direitinho pra você colocar o ponto, pra que fique assim, com essa aparência. Eu faço desse jeito, tá? E dá certo até então com todo tipo de fio que eu faço, com qualquer material. Eu faço desse jeito aqui. E é esse aqui o resultado. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, curta esse vídeo, comente e mande para suas amigas. E me marquem, gente, no Instagram. Eu te peço que vocês me marquem quando vocês fizerem, façam, tirem foto. E me marquem para que eu saiba que realmente vocês estão fazendo, que eu tô conseguindo ajudar. Me falem também as dificuldades que vocês tiveram no vídeo, em relação à base, que aí eu posso fazer um outro vídeo para vocês, explicando direitinho, tá bom? Muito obrigada, Andrea. Muito obrigada, Edileuza. Vai ficar salva assim, viu? Vocês vão poder acompanhar aí direitinho. E eu te peço que me marque para eu saber como é que tá sendo o andamento de vocês, se tá valendo a pena eu estar aqui. Não esqueçam de me marcar, @anaiteceu, viu? Beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo.